Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero te dar 5 conselhos para você ser um excelente vendedor em 2026. Vender muito, vender mais rápido, vender melhor. Então, se esse assunto é do seu interesse, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Sem muita enrolação, o que eu vou falar aqui para você agora são conselhos que eu aplico diariamente na minha vida e eu percebo uma evolução na minha carreira de quando eu comecei a aplicar esses princípios para antes, quando eu não aplicava eles. Existe um marco muito grande e lógico, eu não apliquei todos de uma vez só. Foi uma construção. Sempre que eu vejo uma coisa que eu posso colocar para melhorar, eu vou e acrescento ela na minha vida. Então, qual que é o primeiro dos conselhos? Para você ter um 2026 excelente, é importantíssimo que você tenha rotina. Rotina é muito negligenciado no mundo de vendas. Os vendedores, por grande parte, vir daquela escola tradicional de vendas, a escola da lábia, da conversação, do improviso, né? A escola antiga, ela não focava muito em organização. O improviso era o guia, deixa a vida me levar. E quando você não tem rotina, obviamente você fica improdutivo. Porque você muitas vezes não sabe o que fazer em determinado momento do seu dia. Então, quando eu não tinha rotina, eu falava, agora eu tenho que prospectar, agora eu tenho que visitar, agora eu tenho que fazer follow-up. Não tinha horários definidos, não tinham os dias certos das coisas. Era tudo de acordo com a minha cabeça. E para você, quanto maior a responsabilidade que você tem perante a sociedade, perante as pessoas, menos você tem que confiar na sua própria cabeça. Por exemplo, é muito mais fácil para uma pessoa solteira lembrar dos teus compromissos, né? Porque envolve só ela. E ela tem poucos compromissos na grande maioria das pessoas, né? Agora, se envolve esposa, você tem que lembrar dos seus compromissos e dos compromissos dela. Se envolve filhos, você tem que lembrar de compromissos de mais gente. Se envolve um serviço social dentro da igreja, você tem mais compromisso para lembrar. Como que você lembra de tudo sem rotina? Entende? Então, a primeira coisa é ter uma rotina bem definida. E como que você faz isso, né? Aqui nesse vídeo eu não quero só falar o que, eu quero trazer o como. Então, primeira coisa, se você é uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, pegue 30 minutos da sexta-feira, quando todo mundo está com a cabeça no sextou, olhando o relógio para ver a hora que vai tocar o sino para ir embora. Esses últimos 30 minutos são suficientes para você planejar a tua semana seguinte. Então, lembra, quais são as 3 coisas mais importantes que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Isso eu estou falando só de vendas, mas serve para tudo na sua vida. Coloque essas coisas em horários definidos e a partir dessas coisas mais importantes, você vai acrescentando nos outros horários as coisas menos importantes. Quais são as coisas mais importantes em vendas? As coisas que movem os ponteiros, que move o ponteiro da venda, que faz você faturar mais, que faz você entregar mais, que faz você performar mais na empresa e crescer. Prospecção, a apresentação de proposta, negociações, visitas em clientes pontuais. Essas coisas movem os ponteiros da organização. Não é ficar mandando e-mail, não é ficar eliminando relatórios. Essas coisas são importantes, mas não movem um ponteiro. Elas têm que ser complementos do seu dia, não a sua coisa principal. Então, quando você coloca o seu dia, eu preciso eliminar essa papelada o mais rápido possível. Não faça isso. Faça assim, eu preciso prospectar. Eu preciso prospectar. Prospecção. Se eu prospectar e ficar uma papelada na minha mesa para resolver no dia seguinte, o meu dia foi bom. Agora, se eu eliminar a papelada e não prospectar, o meu dia foi ruim. Por quê? Porque você não priorizou a tarefa, a atividade que move o ponteiro. Então, planeje a sua rotina dessa forma. E a segunda coisa, o segundo conselho, é a prospecção. Não tinha como
eu fazer um vídeo sobre 5 conselhos sem falar de prospecção. Existe uma regra dita por Jeb Blount, que é a regra dos 30 dias. Se você ficar 30 dias sem prospectar, o teu funil de vendas em 90 dias vai estar vazio, vai estar só os caquinhos. Você não vai vender. Se você não for um vendedor que receba muita indicação, receba muito pedido. E aí já não é vendedor, é tirador de pedido, mas isso fica para um próximo vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que prospectar todo dia. Um dia que você não prospectar hoje, 90 dias depois você sofre impacto. Tenha o hábito de prospectar todos os dias, principalmente se você for vendedor interno. Se você for vendedor externo, tenha pelo menos 2 dias na semana para fazer isso. Só que, quais são esses dias? Os dias que você padronizou na tua rotina. E aí você tem que considerar esses dias. Eu vou prospectar das 9 às 11 da manhã. Eu vou prospectar das 15 às 17 horas da tarde. Não importa a hora que você vai colocar. Esse vídeo não é sobre o melhor horário. Esse vídeo é sobre constância, performance em vendas. Depois que você estiver seguindo esses 5 conselhos, aí você procura quais são os melhores horários. A primeiro momento siga isso, pelo amor de Deus. Então, definiu das 9 às 11, por exemplo, é uma reunião consigo mesmo. Você não pode tratar a prospecção como algo flexível. O que eu vejo muito? A pessoa se organiza das 9 às 11 para prospectar. Só que 9h15 da manhã chega alguém com uma demanda urgente, importante, algo que se não for feito vai acabar o mundo. E sabe o que a pessoa faz? Manda para mim que eu vou resolver. E esquece da prospecção. Aí eu te pergunto, se você estivesse na mesa de negociação com um cliente em uma reunião importante, você pararia a sua reunião para poder atender a demanda de alguém que chegasse falando que era coisa urgente? Provavelmente você respondeu que não. Por quê? Porque você estava em uma reunião. Quando você leva esse conceito para a prospecção, olha, eu estou no meio de uma reunião comigo mesmo, uma reunião com o meu funil do futuro. Você não vai negar a tua prospecção, você não vai negligenciar isso para poder atender demandas terceiras. Então considere a prospecção como uma reunião, trave na tua agenda os horários e faça muitas ligações. Faça muitas ligações. E tenha também os teus horários para a prospecção via e-mail, a prospecção via LinkedIn, enfim, multicanais. Aqui eu estou falando majoritariamente do telefone porque é ele que dá mais resultado, é ele, por exemplo, que eu mais foco. Lógico, eu falo das outras também, mas ele é o principal da minha mentoria individual, a Forja da Prospecção. Se você tiver interesse em conhecê-la e triplicar o número de reuniões agendadas, clica no link aqui embaixo da descrição. Voltando aqui, terceiro conselho muito importante para você é que você tem que fazer isso. Você tem que ser fiel à sua rotina. Se você não for fiel à sua rotina, já falei de prospecção, você ser fiel à prospecção. Mas seja fiel à sua rotina como um todo. Não seja peça do quebra-cabeça dos outros. As pessoas que não têm rotina, as pessoas que não são fiéis às suas rotinas, elas ficam à mercê da rotina dos outros. Fulano, você pode fazer tal coisa pra mim? Posso. Fulano, eu preciso que você faça tal coisa? Posso. Uma coisa que eu aprendi muito ao longo da minha experiência, assim, muito demorado inclusive eu aprendi, foi que quando um chefe te pede uma coisa, você tem que entender qual é a urgência dessa coisa. Muitas vezes eu, para mostrar serviço para o meu chefe, eu parava tudo que eu estava fazendo, eu esquecia da minha rotina e ia fazer as atividades que ele pediu para eu fazer. Mas não era tão urgente a atividade que ele queria
a ponto de eu colocar ela na frente daquilo que eu planejei para o meu dia. Ou seja, eu estava sendo improdutivo achando que eu estava sendo produtivo. O que uma pergunta clássica que faz você calibrar a expectativa do teu chefe com a tua rotina é: chefinho, para quando que você precisa disso? Aí ele vai falar: olha, para amanhã. Aí você fala assim: ó, eu posso te entregar até as 15 horas amanhã? Pode. Pronto. Calibrou a expectativa, coloca na tua rotina a atividade para o teu chefe, levando em consideração o tempo que você leva para fazer essa atividade. Isso você resolve a hierarquia dos bens. Qual que é o maior bem das vendas? As atividades que mexem o ponteiro. Prospecção, negociação, proposta, visita. As atividades que você tem que fazer para vender. O resto é complemento, inclusive a atividade do seu chefe. Então complementa ela de acordo com as atividades que movem o ponteiro. Quarta coisa que você tem que fazer para ter um 2026 excelente. Quarto conselho: seja repetitivo. É isso mesmo, seja repetitivo. Em que sentido? Em vendas não existe monotonia. Então tira da sua cabeça que rotina é algo monótono. Não é. Você vai travar os horários. Prospecção, por exemplo, nenhuma ligação é igual a outra. Tem clientes que são grosseiros, tem clientes que te xingam, tem clientes que são super educados, tem clientes que estão num dia ótimo, tem clientes que estão num dia ruim, tem clientes que estão no frio, tem clientes que estão no calor. Nunca é igual. Não é monótono. Monótono é você ficar fazendo todos os dias a mesma coisinha. Por exemplo, montando um quebra-cabeça todo dia naquele mesmo horário, sem ter mudança de tom, mudança de visual, mudança de cheiro. É tudo igual. Não tem alternância nos sentidos. Quando tem alternância nos sentidos, nas emoções, não é monótono. Então, trave os horários de tudo da tua rotina e siga, seja repetitivo. Inclusive, um conselho muito importante sobre isso. Faz mais de 2 anos que eu, nas minhas primeiras visitas, quando eu marco, eu faço a prospecção e agendo uma visita de abordagem no cliente, aquela visita que vai fazer a qualificação profunda no cliente, eu faço todas as minhas visitas iguais. Tem uma estrutura que eu faço igual em todos os clientes. É conexão, é o briefing da reunião, os desafios, a apresentação do mapa para o cliente, é colher esse mapa, é fazer as perguntas sniper, é devolver esse mapa para o cliente, é resumir a apresentação, tudo entendido, apresentar a solução e depois chamar para ação. Tem esses 9 passos que eu faço em todos os clientes. Na prospecção, são 4 passos. AIDA, eu faço em todos os clientes. O que muda? Muda uma informação relevante de cada cliente, mas a estrutura é sempre a mesma. Por eu repetir sempre a mesma estrutura, eu vou me especializando naquilo, a ponto que isso se interioriza em mim e faz cada vez mais com que as minhas reuniões sejam naturais e convincentes. Então, seja extremamente repetitivo. E o quinto e último conselho, que não podia ficar de fora, que é algo que eu percebo que deu uma grande mudança na minha vida no ano passado, que é quando eu comecei a incluir isso. Isso é mais recente. Na verdade, já acontecia antes, mas no ano passado foi de forma massiva. Por quê? Porque eu entrei para as redes sociais. E o quinto conselho é: ensine. Quando você ensina, tudo aquilo que você vive fica mais vivo. Quando você ensina, você se esforça para aprender mais. Você se esforçando para aprender mais, você melhora. Melhora no teu dia a dia nas vendas.
melhora no teu ambiente de trabalho, melhora com a tua família, melhora no todo. Ensinar faz com que você se transforme. E quando você ensina algo que você ensina e faz várias vezes, já está craque na coisa, você consegue enxergar detalhes que você não estava acostumado a enxergar por causa do ensino. Você aperfeiçoa cada vez mais, a ponto das pessoas olharem para você e falar: nossa, ninguém domina tão bem a negociação quanto fulano. Por quê? Não porque você sabe mais que os outros, mas porque você ensina e aquilo fica vivo. Então você tem aquilo presente na sua vida mais que os outros. Então o fato de ensinar faz com que você esteja mais afiado. Eu ensino prospecção desde o ano passado. Então, para mim, quando eu sento na mesa com vários vendedores e vou prospectar, para mim é muito natural. Para mim é muito tranquilo prospectar e persuadir o cliente que se ele não marcar uma reunião comigo, ele está perdendo, não eu. É muito natural. É por isso que na Forja da Prospecção, os alunos têm resultado com facilidade e rápido. Por quê? Porque estão sendo ensinados por alguém que já vive isso há muito tempo e ensina há muito tempo, no meu Instagram, aqui, enfim. Então ensine, procure ensinar cada vez mais sobre funil de vendas, sobre prospecção, treine com as pessoas ao seu redor, porque na medida que você ensina, quem aprende mais não é a pessoa que está aprendendo com você, mas é você mesmo que está buscando ensinar e por isso você melhora o teu conhecimento. Beleza? Esses são os 5 conselhos. Se você seguir os 5, você vai explodir de vender. Eu te vejo no próximo vídeo. Tudo de bom e boas vendas!